Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos, que Deus assim vos abençoe. Estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário eclesiástico Escola de Leões. Estamos aqui com algumas aulas que ficaram pendentes. A gente vai aqui estar dando início, continuidade às aulas que ficaram pendentes. Uma delas é a 16ª aula, que é sobre o autocontrole do obreiro, e a 22ª, que é o obreiro e a sua família. Hoje vamos falar sobre a lição, o autocontrole do obreiro. Nós estamos aqui com o estudo em mãos, para a glória de Deus, vamos aqui dar continuidade a algumas aulas que ficaram pendentes aí para os nossos alunos, tá bom? Que Deus em Cristo assim abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos lá? O autocontrole. Essa qualificação é também conhecida como domínio próprio e considerada um fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas 5:22. Esta virtude é saber se o controlar, se o autocontrolar, não vindo a perder o domínio das situações diárias, controlando as suas atitudes para não desequilibrar em nenhum dos seus procedimentos, mantendo sempre sua vida ao eixo. Aquele que em tudo se domina é considerado um vencedor. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Vamos lá no livro de Gálatas 5:22, que é o livro tema, o livro básico que a gente citou aqui. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Graças a Deus, Deus tem nos dado saúde e força para a gente estar aqui mais uma noite, mais um dia, a qual Ele nos proporcionou. Gálatas 5, versículo 22, vai nos dizer assim: mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os frutos do Espírito, ou seja, o obreiro, o que entendeu o seu chamado, entendeu aquilo que Deus lhe ortogou, colocou sobre as tuas mãos, ele tem que entender uma coisa, que diante das situações ele tem que ter, e é necessário, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo onde o ser humano hoje não tem mais aquela paciência, é tudo no já, tudo agora, não tem mais aquela temperança, aquele domínio próprio. Nós, seres humanos, já acordamos ansiosos, querendo tudo no já, no agora, não temos aquela paciência de esperar para o amanhã, nós queremos no já, no agora. Então, a Bíblia vai nos dizer que os frutos do Espírito. Então, o obreiro tem que ter esse fruto do Espírito. Por quê? Diante de uma situação caótica, uma situação muito séria, o obreiro não pode perder a sua ética, ele não pode perder a sua conduta como um homem e mulher de Deus. Então, para ele não perder a ética, a postura e manter ali o equilíbrio, é necessário ele ter esses frutos, que é a bondade, o amor, a longanimidade, a benignidade. É necessário o obreiro carregar isso consigo, porque quando Deus ele fala com Salomão, ele poderia muito bem pedir riqueza,
Salomão poderia pedir mulheres, poderia pedir bens materiais, mas Salomão vai dizer: Senhor, me dê sabedoria. Porque uma pessoa sábia, ela sabe entrar e sair. Ela sabe entrar e sair sem causar um escândalo nenhum, sem causar um constrangimento nenhum, sem causar um transtorno nenhum. Uma pessoa sábia, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe o seu lugar, ela sabe a sua posição, ela sabe entrar e sair e manter a porta aberta. Mas quando alguém ela não tem esses frutos, essa graça que é de manter a porta aberta, então ela vai deixar uma questão, um ponto de interrogação, porque quando eu sou convidado para ir em algum lugar, eu tenho que me manter na minha posição, eu tenho que ter ética, eu tenho que saber o meu lugar, eu tenho que saber aonde me cabe estar, aonde não me cabe estar. Então, o obreiro, a mulher de Deus, o homem de Deus, o jovem, o rapaz, a moça, que tem chamado, tem ministério, que tem um cargo eclesiástico onde congrega, não pode faltar, em hipótese alguma, o domínio próprio, a temperança, a mansidão. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde. Jesus não era bruto, arrogante, ignorante, porque tem pessoas que dá prazer de você estar perto. Tem obreiros, tem líderes que você tem alegria de estar perto, que são pessoas que te cativam, pessoas educadas, pessoas humildes, simples, mas tem pessoas que é só Deus, irmãos. Tem pessoas que, se você pudesse excluir, apagar da sua vida, da sua memória, você apagaria. Porque tem obreiro chato. Infelizmente, tem obreiro chato, obreiro ignorante, obreiro bruto. Infelizmente tem. Mas também tem obreiros educados, simples, humilde, de caráter. Uma vez eu ouvi uma frase assistindo uma peça de teatro que vai dizer assim: aonde há ser humano, há pessoas com caráter e há pessoas sem caráter. Ou seja, se há ser humano, não está dizendo aqui religiões, não, aonde há ser humano, independente da religião, da crença, aonde há seres humanos, tem pessoas com caráter e tem pessoas sem caráter. Então, o obreiro, ele tem que saber o seu lugar. Ele tem que saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de aconselhar e a hora também de ouvir conselho. Porque ele tem que ter um autocontrole. Vamos lá. Alguém chama o obreiro para um diálogo, um conselho, uma oração, uma visita. E se o obreiro ele não tem essas qualidades, que é o domínio próprio, que é a temperança, que é a mansidão, o amor, a bondade, a longanimidade, um desses itens citados, ele não está pronto para o ministério. Porque diante de uma situação, de uma discussão, de uma briga, de uma situação meio chata, podemos dizer assim, o obreiro tem que ser, em primeiro lugar, sábio. Ele tem que ser sábio. Que quando Salomão pediu a Deus sabedoria, a Bíblia vai dizer que 2 mulheres o procuram. E uma tem um filho vivo, a outra, o filho está morto. Mas a mãe que matou seu filho, ela está com o filho da mãe verdadeira. E Salomão, observando, só ouvindo a justificativa de uma a outra, batendo boca, e ouviu uma, ouviu a outra, ouviu cada versão. Imagina se Salomão não tivesse pedido a Deus sabedoria. Como que ele ia saber quem era a mãe verdadeira e como que ele ia lidar com uma situação dessa? Então, o obreiro tem que ter sabedoria para lidar com as situações que virão. Então, o obreiro não tem que preparar. O obreiro tem que andar preparado, porque ele não sabe o que espera lá na frente. Ele não sabe o que ele vai enfrentar. Então, é de suma importância o obreiro,
o liderado, o líder de departamentos, os pastores, líderes de frente de linha, eles têm que carregar consigo estas qualidades. Tem que ser manso, humilde. É bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sim, não, por favor. Isso não custa caro. É educação, é um respeito, é a mansidão. Diante de uma situação de destruição, de fracasso, de uma situação chata, se o obreiro não tiver esta qualidade, não tiver esse jogo de cintura, esse equilíbrio consigo, ele não vai conseguir resolver o problema. Ou seja, ele tem que ter essa qualidade, porque se ele não tiver, ele vai agir para um lado que já não condiz com a sua conduta, não condiz com o seu caráter, com a sua classe eclesiástica, com o seu cargo eclesiástico. Então é necessário um obreiro que tem chamado de Deus, que tem ministério, onde congrega, que serve ao Senhor, na congregação que está, é de necessidade, de suma importância, o obreiro ser um homem sábio, manso, humilde, ou seja, e saber o seu lugar. Saber, a Bíblia diz, uns Deus deu para apóstolo, outros para pastores, outros para doutores. E então eu tenho que saber o meu lugar. Eu tenho que saber, é o meu dever saber o meu lugar, a minha posição, onde Deus me colocou. Não refiro aqui local, me refiro à minha posição eclesiástica. Que não adianta, um exemplo, eu sou diácono e eu quero fazer um papel de pastor, eu não estou preparado para isso. Então, o que não cabe a mim saber, a mim fazer, eu não devo pôr a mão. Se não é para mim, eu não devo pôr a minha mão, porque não é da minha alçada, não é do meu momento, não é da minha hora colocar a mão onde eu não tenho habilidade para fazer. Então não adianta também eu querer fazer algo que não é para mim. A engrenagem não vai encaixar, não é para mim aquilo. Então eu devo deixar para quem entende do negócio. Isso não é, não, isso é o seu o quê? É eu saber. Não, o meu lugar é esse. Eu sou diácono, então eu estou aqui para servir. Estou aqui para servir ao Senhor, para servir meus irmãos, limpar uma igreja, lavar um banheiro, abrir igreja, porque o obreiro ele tem que ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Então ele tem que ser exemplo, porque quando alguém, Deus levanta para o ministério, para pregar, para liderar, para ensinar, para aconselhar, ele vai ser o primeiro, linha de frente. Imagina, todo mundo vai estar com o olhar voltado a você, porque você está ali diante de frente. Então você deve o quê? Em primeiro lugar, dar testemunho, dar exemplo. Que não estou vindo aqui cobrar de alguém, sendo que eu mesmo estou fazendo. Eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Estou sendo hipócrita, mentiroso. Então, antes de eu cobrar algo de alguém, eu devo ser exemplo. Se eu cobro alguém para evangelizar, eu tenho que ser o primeiro a estar ali para evangelizar. Se eu cobro alguém para orar, um brilho para a oração, eu tenho que ser o primeiro a estar orando, antes de cobrar alguém. Se eu cobro o brilho para chegar na hora certa, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Porque antes de eu cobrar alguém, eu tenho que ser exemplo. Antes de eu falar para alguém, eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar aqui cobrando, falando, e eu não faço. Eu estou sendo hipócrita e mentiroso. Então, é de suma importância o obreiro que tem ministério, tem chamado de Deus, quer ser um obreiro na casa do Senhor, quer ser exemplo, quer ser usado na mão de Deus como um obreiro, como uma obreira, e futuramente um líder, um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário, um diácono, uma diaconisa, um missionário, ele tem que ser exemplo. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho, ou seja, nós que estamos em linha de frente, nós somos vigiados 48 horas por dia. Quando nós saímos para trabalhar, sempre tem alguém nos observando. Aonde a gente entra, sempre tem alguém nos observando. O que a gente fala, sempre tem alguém nos ouvindo.
que a gente vê, sempre tem alguém nos observando. Então é de suma importância o obreiro ser caráter, primeiramente, um caráter idôneo, homem de uma mulher só, esposa de um marido só, educado, crente, cristão, melhor dizendo, porque crente até o diabo é cristão, honrado, pai de família, homem de Deus, que seja exemplo e que dê testemunho de um verdadeiro cristão. Então, meus queridos, você obreiro, você líder de departamento, líder de ministério, você toma conta de uma congregação, sempre tenha consigo essas qualidades: sabedoria, domínio próprio, temperança, mansidão e amor. E peça sempre a Deus discernimento de espírito, sabedoria e estratégia para lidar com as situações. Que Deus assim te abençoe. Nunca se esqueça, Deus te chamou para a diferença. Ah, mas Bispo Maico, eu tenho um desejo de ser um obreiro na casa do Senhor, mas o pastor não me vê. Descansa, descansa teu coração. Continue adorando a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus e aos teus líderes, porque a tua hora vai chegar. O homem não te vê, o homem não te observa, mas o céu está te vendo. Deus não te esqueceu. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons, os maus, o justo, os perversos, os fiéis, os não fiéis. Então descansa. Se Deus tem algo contigo, Deus vai te achar. Você pode morar no exterior. Lá Deus vai estar para dizer que tem algo na tua vida. Tu pode descer o mais profundo abismo, lá Deus está. Você pode subir o mais alto céu, lá Deus está. Você pode ir para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, lá Deus vai estar. Ou seja, dos olhos do Senhor, ninguém escapa. Nada, nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, obreiro, mantenha-se o autocontrole. Ah, mas eu sou muito explosivo. Peça a Deus temperança, domínio próprio e mansidão. Seja como Jesus, exemplo de Jesus, manso e humilde. Jesus era manso e humilde, mas quando era para falar a verdade, para puxar a orelha, ele falava a verdade, não cortava a curva, não estava preocupando com quem ele iria falar. Então, o obreiro tem que saber a hora para tudo. A hora de chamar atenção, a hora de chamar atenção. A hora de pegar firme, a hora de pegar firme. A hora de aconselhar, a hora de aconselhar. Não confunda ministério com amizade. Tem muitas pessoas confundindo ministério com amizade. Não confunda. Ministério é uma coisa, amizade é outra. Eu, Maicon, Bispo Maicon, carrego comigo uma coisa. Da porta adentro da igreja, sou o Bispo Maicon. Ali eu sou um obreiro na casa do Senhor. Da porta para fora da igreja, eu sou o irmão Maicon. Eu sou o Maicon, brincalhão, gosto de brincar, gosto da risada. Mas da porta para fora da igreja, eu sou o irmão Maicon. Brinco, zoo, dou risada, sou alegre, essa cara fechada, mas eu sou gente boa, sou legal, sou da hora. Mas da porta adentro da igreja, ali é o Bispo Maicon. Estou ali para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus e oferecer a Ele o meu culto racional. Então, Deus venha te abençoar. Abençoar você e tua casa. Estamos aqui com a nossa apostila da nossa segunda edição do nosso seminário Escola de Leões, a qual a gente terminou. Para a bondade de Deus, aqui está a nossa apostila de estudo, para os irmãos verem. A gente terminou algumas semanas atrás e, permitindo Deus, seremos de volta com as nossas aulas online e presencial também. Deus abençoe, a gente vai ter também o seminário online e presencial também. E está aqui nossa apostila, a gente está terminando e Deus é fiel.
mas se assim Deus nos permitir, em 2025, no mês de fevereiro, a gente já estará dando início à terceira edição do seminário Escola de Leões. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida me procure, mande mensagem. As inscrições da nova turma de 2025, as inscrições estarão abertas no dia 9 de dezembro, às 23 horas. Eu vou estar liberando as inscrições para quem quer participar. Aí você pode perguntar, mas o porquê desse seminário? Quando Deus pôs no meu coração em 2018, esse seminário, eu sou uma pessoa muito observadora. Sou muito observador, muito. E eu percebi que, às vezes, nos cultos, nas igrejas que eu ia pregar, ou ia cultuar até mesmo, algumas pessoas tinham oportunidade. Elas fazem assim: pegam a Bíblia, abrem, lê o versículo, fecham a Bíblia e sentam de volta para o teu lugar para adorar a Deus. E Deus pôs no meu coração para estar ajudando essas pessoas que têm ministério, que têm chamada, que têm vontade de conhecer mais a fundo a Bíblia Sagrada, que querem conhecer não só a letra, mas sim a revelação que é por trás da letra. Então, que Deus pôs no meu coração para estar fazendo esse seminário. Fizemos a primeira edição em agosto agora, fizemos a segunda em outubro agora que nós terminamos também. Agora vamos retornar no ano que vem, se assim Deus nos permitir. E o porquê desse seminário? Para aperfeiçoar o dom de alguns irmãos que têm ainda insegurança, ainda sentem medo, ainda têm vergonha, e uns que são tímidos também. Por que esse seminário? Para moldar, para ensinar, para que os irmãos, os obreiros que têm chamado, que querem ser obreiro, que têm vontade de pregar a palavra de Deus, eles vão perder esse medo, essa insegurança, vão perder essa timidez, para que venha ser um obreiro de excelência. Então, Deus nos colocou, nos outorgou essa oportunidade em 2018. Nós estamos fazendo aqui. Olha quanto tempo se passou. E hoje nós estamos aqui. Para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente está aqui hoje. Porque um dia a gente teve a humildade de sentar para ouvir e aprender. E hoje Deus nos levantou para ensinar. Então esse seminário é para quê? É para te dar mais sabedoria, é para abrir tua mente, para você perder o medo, a vergonha, perder a timidez, ter mais segurança quando for pregar a palavra. Porque um dia a tua hora vai chegar, quando você pregar a Bíblia, você abrir, você não vai ter mais medo de expressar o que você entendeu. Deus vai abrir tua mente, vai te dar sabedoria, dom da palavra, e você vai ler, vai pregar com excelência, vai entender mais a fundo a palavra de Deus. Então, esse seminário, School of Lions, que é a Escola de Leões, é para todos aqueles que precisam e desejam conhecer mais a fundo os mistérios de Deus através da palavra, que desejam conhecer mais a fundo sobre a Bíblia, sobre os dons, os mistérios de Deus, como ser um obreiro de excelência, como ser um líder de excelência, como ser um pai de excelência, como ser um esposo de excelência, como ser um filho de excelência. Então, esse seminário aqui veio para abençoar mais a tua vida em todas as áreas: financeira, física, saúde, trabalho, casamento, família, ministerial, em todas as áreas. Esse seminário veio para te abençoar, para aperfeiçoar o dom que há em ti. Então que Deus possa te abençoar a tua casa, tua família, teu ministério. Tenham todos um ótimo descanso, uma sexta-feira abençoada, um final de semana repleto de bênçãos. Que Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe tua casa, tua família e tudo quanto você fizer. Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.